sua Bíblia na Epístola de Judas, capítulo único, versículos 12 a 16. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vamos ler ainda o versículo 18 e 19. Os quais diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Queridos, na semana passada nós começamos a falar sobre as características dos hereges, né? As características, de acordo com os termos usados por Judas. Se vocês observarem, o versículo 15 fala repetidamente acerca dos ímpios. Olha só: para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Olha a palavra ímpio aí. Acerca de todas as obras ímpias, novamente, né? Que impiamente. Então veja, não a redundância, mas o reforço que Judas faz desta palavra ímpio, ímpia e impiamente. Ele está então apontando aqui as características dos homens perversos. Nós falamos na semana passada dos homens hereges, né? Mas a heresia está para o ensino. Aquele que ensina algo errado, ele é um herege na sua ação de ensinar o engano. Agora, Judas, quando coloca no versículo 15, ele fala da impiedade enquanto uma condição do coração. Ou seja, há aqueles que eventualmente podem até mesmo ensinar equívocos, não é? É verdade que existem aqueles que são enganados, mas há aqueles, de que diz Judas, que eles têm um coração perverso, eles são maus, eles têm motivos e motivações que fazem com que eles enganem as pessoas. Observe que o versículo 16 fala que eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então Judas não está aqui falando daqueles que podem eventualmente ensinar algum equívoco porque assim aprendeu. Ele está falando de um grupo de pessoas que tem um coração mau, um coração perverso, que tem motivos e motivações perversas no seu coração, que os levam, né, para cometer esse tipo de obra maligna, de obras ímpias que eles praticam no seio da igreja, com o fim de minar a fé daqueles que querem seguir o caminho da verdade. Interessante que hoje eu quero continuar falando sobre as características destes homens, e portanto eu vou retomar aqui cada um desses pontos em que Judas vai colocando essas características. Amém? Versículo 13 fala que eles são ondas bravias que espumam as suas próprias sujidades. Aqui a figura é da água do mar, que vai trazendo, né, a sujeira e vai jogando na beira da praia aquela sujeira, aquela imundície, aquele lixo. E a figura, portanto, é a figura de alguém, aponta para alguém que no seu próprio falar ele vai manifestando toda a sua perversidade, ele manifesta a sua maldade. Evidentemente que nós sabemos pela própria Escritura que estes homens ímpios, que é o joio de Mateus capítulo 13, que é também aqueles que são profetas do ministério profético
do falso profeta, em Apocalipse capítulo 11, ou melhor, capítulo 13, a partir do versículo 11, nós sabemos que eles se ocultam, né? Eles se ocultam por detrás de uma aparência de piedade. Quando João ele tem a visão do falso profeta, ou do ministério profético da mentira, da impiedade, ele coloca dizendo que a besta, que é o falso profeta, ela tinha uma aparência de cordeiro, mas ela falava como dragão. Ou seja, a aparência externa parece um cordeiro, porque olhando exteriormente, eles se vestem como os cristãos, eles carregam Bíblia como os cristãos, eles estão sempre nas reuniões, nas orações, nos cultos, nas celebrações, como todos os cristãos, mas se identifica que ele é um homem perverso pelo seu falar. Diz que quando fala o falso profeta, que tem aparência de cordeiro, o seu falar é como falar de um dragão. Por isso que aqui Judas coloca que são como ondas que vão trazendo essas imundícias e jogando, expondo essa sujeira diante das pessoas. Agora, é certo que para que nós possamos ter essa clareza, esse entendimento, ou melhor, para se ter a percepção do engano que eles pregam, é preciso se conhecer minimamente qual é a vontade de Deus. E nisto eu acredito que, embora digamos que os cristãos, na sua maioria, enganados, eles não têm culpa, mas eles têm responsabilidade. Por quê? Porque não poucas vezes, a maioria dos crentes, ou das pessoas em outros campos do conhecimento também, eles aprendem muito de ouvir. Então eles estão numa cerimônia, ou eles estão num culto, estão numa celebração, estão numa reunião, e eles ouvem os pregadores falarem, mas eles não têm o critério de lerem por si só as Escrituras. O brasileiro, sobretudo, tem uma preguiça de leitura, de estudo, e aí acha mais cômodo ouvir, acha mais fácil dar credibilidade e confiança aos líderes, e por isso eles acabam absorvendo um tanto de engano. Mas bastaria que qualquer um cristão que pegasse a Escritura, começasse a ler ali o Novo Testamento, a ler as palavras de Cristo, ele ia se deparar com tantas verdades, e quando então ele ouvisse uma mensagem que ferisse o Evangelho, logo ele identificaria pelo conhecimento dele, que ele já leu, e também pela iluminação do Espírito Santo, que faria lembrar daquilo que ele teria lido. Então é preciso que nós tenhamos não somente olhos agudos para ler a Escritura, mas ouvidos agudos para ouvir a fala, o falar desses pregadores, porque muita sujeira tem sido ministrada, muito engano, muita mentira, ou seja, não raras vezes a ganância do coração é colocada na forma de uma pregação, na forma de um ensino. Então é preciso que nós estejamos atentos a todo o falar. Nós vivemos na época em que o discurso é a maior arma que se pode usar para dominar as pessoas. O discurso é uma questão muito séria, porque o discurso, se ele estiver na linha reta, no ensino reto, na verdade, ele gera grande edificação. Mas se tiver um bom discurso, no sentido da discursividade da fala, mas estiver cheio de engano, também tem o poder de seduzir. Não é sem razão que você vai observar que, quando a Bíblia fala da queda do homem, coloca a queda exatamente no campo do discurso. A mulher dialogando com a serpente falando com a mulher. Foi nesse campo que houve a queda do homem. É um discurso ou um diálogo, para não dizer monólogo, que acontece dentro de todos nós. Dentro da consciência do coração de cada um de nós, há muitas vozes, mas as vozes são a reprodução de tudo aquilo que nós já ouvimos, que nós já vimos, que nós apreendemos ao longo da nossa existência. Então é importante que nós estejamos atentos a essas espumas, a essas sujidades, que os ímpios, homens ímpios, propalam contra a verdade de Deus. Também é dito no versículo 13 que eles são como estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Interessante essa expressão, porque me parece aqui uma expressão fatalista. Lógico que Judas está falando a partir do conhecimento de Deus e da verdade, da experiência,
Mas quando diz estrelas errantes, deve-se pensar, quem sabe, num meteoro, num cometa, que está errante, sem um caminho certo, na negridão do espaço. Ou seja, a ideia é de que essas pessoas estão perdidas na escuridão e elas não encontrarão o caminho, porque diz que eles estão estrelas errantes para as quais é guardada a negridão das trevas para sempre. Seria como que dizer que tais pessoas, elas estão em profundas trevas, estão desencaminhadas e elas jamais encontrarão o caminho da verdade. Talvez seja aquilo que a Escritura vai colocar, talvez lá em 1 Pedro, né, nós vamos encontrar esse texto, até mesmo em Judas também, capítulo 1, o único, né, versículo 4, quando diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, a condenação dessas pessoas, ela já está certa desde sempre. Já foi proferida uma sentença, porque é certo que tais pessoas não voltarão. Mas é sempre importante, quando se fala de uma suposta predestinação para a perdição, entender que não é Deus quem os predestina para tal. Ou seja, jamais Deus poderia criar alguém para o mal. Ainda que criando Deus os homens, Deus de antemão já conhece todos os caminhos e o destino desses homens. Então esse pré-conhecimento de Deus é o que predefine. Ou seja, se Deus sabe, então está determinado. Já imaginou se Deus soubesse o fim, e o fim no final fosse outro, não fosse aquele que ele havia visto? Deus não seria onisciente. Então a visão de Deus, ela é tão certa e tão segura, que ela pode ser dita tranquilamente nos termos de pré-anunciado, de pré-determinado, porque já está certo de que será daquele modo, conforme Deus já sabia e já via que ia acontecer. Isso porque em Hebreus capítulo 6, versículo 4, quando fala sobretudo daqueles que, diante da graça de Deus, que o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, né? Então, tanto falando dos hebreus que desprezaram a graça de Deus quando o Verbo se encarnou, quanto dos hebreus que se converteram a Cristo e estavam sofrendo perseguição. Então a carta de Hebreus faz um panorama acerca da condição dos hebreus que ainda haviam de se converter a Cristo, dos hebreus convertidos a Cristo, e dos hebreus que, diante da grande chuva de graça derramada sobre eles, ou seja, aqueles hebreus que viveram no tempo da encarnação do Verbo, que viram o Cristo, que ouviram suas palavras, que comeram com o Cristo, que foram tocados por Cristo, foram curados por Cristo, e mesmo diante dessa graça maravilhosa, ainda assim eles voltaram as costas contra o Cristo e mataram o Cristo. Então em Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz que é impossível, pois, que tais pessoas que tiveram diante dessa graça, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Mas veja o texto: é impossível que eles sejam renovados. Essa é a ideia do texto. Não é dito que é impossível que Deus perdoe, não é impossível que Deus os recupere, é impossível que eles sejam renovados, porque o problema está no coração humano, no coração do homem. Deus, Ele nunca vai colocar uma cerca em torno da sua graça. Quem coloca cercas são os homens. Quando você lê, por exemplo, lá no livro de Isaías, Deus falando acerca de si mesmo, né? Ele vai falar que o povo, em Jeremias, né? Que o povo de Israel cavou para si cisternas rotas, enquanto que Deus era um manancial de águas vivas. Você vê uma pessoa passando sede, com profunda dificuldade de encontrar água, porque a cisterna é rota. Aí talvez alguém diga assim: vixe, mas você, como é que você está numa condição dessa? Cadê Deus que não vê você na sua condição, na sua situação? Não é? Alguém poderia dizer: está vendo? Deus está te privando, Deus está te amaldiçoando, Deus está te punindo. Mas o que diz o texto?
a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Ou seja, é o homem quem abandona o manancial continua lá, disponível. E é o homem que substitui o manancial por aquilo que ele próprio pode produzir, cavando para si cisternas rotas. No mesmo livro ainda no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que as mãos do Senhor estão continuamente estendidas, mas são os nossos pecados que nos separam dele, que nos impede de tocar a sua bênção. Então é sempre importante nós, sempre ao falarmos de Deus, nós falarmos com clareza acerca do seu caráter, do seu atributo, o atributo do amor, da graça, da misericórdia, para que a imagem de Deus não seja maculada, para que nós não venhamos a pensar ou a projetar um Deus mau, um Deus mesquinho, ou minimamente um Deus limitado na sua bondade, em que ele seria bom até certo ponto, mas dali para frente ele não pode mais ser bom. E aí, só que nem todos concordam com isso, não vão dizer, não, ele é bom sempre, mas quando a sua bondade encontra o limite que ele próprio impõe, aquilo que ele efetua que nós chamamos de ruim, vão dizer, ainda assim é bondade divina. Ele vai dizer que o castigo é bondade divina, que a dor que nós sofremos é bondade divina, e na verdade Deus, ele é luz, né? Como diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Todas as coisas negativas procedem do mal, procedem das trevas, procedem do pecado. Ainda em Judas, voltando aqui para outra característica, versículo 16 fala: os tais, estes homens, são murmuradores, são as características deles, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros motivos interesseiros. Ou seja, ele desenvolve um laço com a assembleia, na verdade uma dissimulação, porque eles são pastores que apacentam-se a si mesmos, eles não têm nenhum interesse real no outro, mas são aduladores dos homens com fins, com objetivos interesseiros. E o mais interessante de tudo isso é o que está no versículo 19, quando diz: são estes os que promovem divisões, vírgula, sensuais, vírgula, que não têm o Espírito. Esse é um ponto interessante a ser tratado, porque primeiramente fala aqui que eles promovem divisões, ou seja, essas pessoas, elas nunca poderão estar num ambiente sadio, num ambiente em que a palavra é pura, num ambiente em que se tem por objetivo sempre a verdade. Então, se esses homens, por algum engano ou por alguma circunstância, acabam numa congregação, numa assembleia em que tem a verdade por objetivo e prima pela verdade a todo custo, logo essas pessoas não poderão ficar, porque não terão espaço, elas serão contidas pela verdade, sobretudo se houver uma liderança, uma palavra forte que impede que o engano prospere. Então logo eles sairão, mas quando saem, eles criam divisões. São pessoas, como diz, sensuais. A palavra sensual no grego aqui significa, eles são animalescos, e para traduzir o sentido de que não tem o Espírito. Nesse ponto nós temos que pensar um pouco sobre o que significa não ter o Espírito. Imagine vocês que eu quero ler dois textos para comparar, para vocês entenderem o que vamos dizer. Vamos ler Isaías 42:5 e depois Judas, versículo 19. Isaías 42:5. Antes de nós lermos esses dois textos, fazendo a comparação, cabe aqui uma advertência com respeito à nossa leitura da Bíblia. Amados, não ignore o fato de que a Bíblia é um livro muito complexo. Não ignore isso. Não ignore o fato de que a compreensão da Escritura requer, além da iluminação do Espírito Santo, vai requerer de nós que nos debrucemos profundamente e intensamente
como um garimpeiro buscando a compreensão das coisas. Do contrário, vamos nos apegar a um texto, a outro texto, e vamos ficar ali, totalmente restrito a uma compreensão, não raras vezes dogmática, e privados de entender coisas mais profundas. Quando eu comparo um texto com outro, o objetivo é criar um conflito na mente dos irmãos. Quando se cria o conflito, vem a crise. E a crise é uma circunstância que nos empurra ou que nos leva a buscar uma solução dentro das Escrituras. Então, quem não gosta de crise, certamente nunca vai compreender verdades profundas das Escrituras. Há aqueles que fogem de crise, gostam sempre de estar num ambiente confortável, né? Gosta do ambiente de conforto, não gosta de crise, não gosta de perguntas, não gosta de questionamentos. Então nós temos que gostar de questionamentos, porque quando você questiona, você agora precisa de uma resposta, e a resposta tem que vir. Então veja comigo, Isaías 42, 5. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, eu vou ler 3 versículos com vocês, tá? 3. Vamos comparar 3 textos, tá bom? O 5 de 42, Isaías diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, o Senhor que estendeu os céus, o Senhor que formou a terra, o Senhor que formou a terra que a tudo produz, o Senhor que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Então vocês conseguem perceber a informação de Isaías, que Deus é aquele não somente que criou a terra, não somente aquele que estendeu os céus, mas também aquele que dá aos homens que andam sobre a terra o fôlego de vida, e dar a estes homens que andam sobre a terra o Espírito. Está na sua Bíblia isso aí? Não? Claramente? Agora, Deus dá o Espírito para quem? Para todos aqueles que andam sobre a terra. E não é nenhuma novidade, bastaria que você lesse Gênesis capítulo 2, versículo 7, que havendo Deus formado o homem do pó da terra, soprou-lhe em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino não é mero vento. Lá a palavra hebraica é ruá, é Espírito de Deus. O fôlego de vida é o Espírito de vida, é a vida de Deus soprada para dentro do homem, que é o Espírito divino. O Espírito divino é a centelha divina e é a centelha de vida em todos os seres criados. O Espírito divino soprado para dentro do homem, que lá em Provérbios 20, 27, diz que é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o nosso ser, é a quintessência de todos os seres criados por Deus. Então, em última instância, nós somos divinos, porque Deus, no ato da criação, não somente nos deu um corpo terreno, mas nos deu o seu Espírito, nos deu o seu sopro. Por isso então que nós devemos saber que nós temos algo em nós de Deus, que nos torna e nos faz semelhantes ao próprio Deus. Então nós vemos aqui em Isaías que Deus dá o Espírito aos que andam sobre a terra. Mas alguém dirá, um teólogo talvez, ou um bom estudante de teologia sistemática dirá, não, esse Espírito que se faz referência aqui é o Espírito humano. Eu até que poderia concordar que seja o Espírito humano, conforme está em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que o mesmo Deus que criou os céus e os estendeu, deu ou colocou o Espírito humano dentro do homem. É verdade. Ocorre que Isaías coloca que Deus nos deu o Espírito. Este o, que nós conhecemos na língua portuguesa por um artigo definido, ele é um determinante. A função desse artigo é não somente de determinar o que vem em seguida, mas sobretudo para separá-lo de qualquer coisa que seja vaga. Ou seja, ele é um especificador. Qual Espírito ele nos deu? Nos deu o Espírito. E que Espírito específico é este? Segundo o texto, vamos para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. Encontraram nas suas Bíblias aí?
O que diz aí? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quando você compara o texto lá de Isaías, que Deus dá o Espírito aos homens que andam sobre a terra, e você vem para 2 Coríntios que diz que o Senhor é o Espírito, logo entendemos que esse Espírito é o próprio Deus que é dado aos homens. É a parte espiritual soprada para dentro de todos os homens. A irmã Silvia está chamando a atenção para o fato de a palavra Espírito em Isaías está grafada com letra minúscula no início da palavra. E aqui em 2 Coríntios está escrito com letra maiúscula. Mas vale lembrar que esse é um problema meramente editorial, porque os textos bíblicos, sobretudo o Novo Testamento, ele é todo escrito em maiúscula, não em minúscula, né? Pelo menos os manuscritos que se tem acesso, ou a partes deles, se vê que esse critério não é o critério de quem escreveu. Ocorre que quando a pessoa traduz, eu tinha um professor que falava, tem uns 10 anos mais ou menos, ele dizia que quem traduz trai, e ele era da área de linguística, e ele estava se especializando em tradução, né? Porque ele falava francês, ele era da África e falava também o português, então estava trabalhando na questão da tradução. Ele dizia que quem traduz trai. Na época eu me recordo que eu não concordava com ele, não concordava, porque quando alguém fala quem traduz trai, ainda que ele não estivesse falando de Bíblia nenhuma, nada de Bíblia, mas como nós sabemos que nós trabalhamos com tradução, isso acaba ferindo aquele que tem a Bíblia, né, nas suas mãos, tal. Mas depois que eu entendi a diferença entre Bíblia e Palavra de Deus, nada disso me afeta mais. E o pior, estudando, lendo, comparando, lendo no grego, lendo no português, lendo no inglês, lendo no latim, lógico, auxílio de ferramentas, né, que nós temos para isso, eu percebi que, de fato, há diversas versões. A tradução nunca é exata. Sempre está alguém me perguntando assim no WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail: pastor, qual é a melhor versão da Bíblia? Quando alguém pergunta isso, ele está dizendo: existem muitas versões, e portanto diversas, e não somente diversas traduções, mas numa única tradução, essa tradução se desdobra em dezenas e centenas de versões, não é? Ou que são muitas traduções para a língua portuguesa também, pode-se dizer. Então, o fato é que nós não podemos levar o aspecto de edição em consideração. Devemos levar em conta o aspecto gramatical. Quando lá diz o Espírito, você tem aqui um sintagma, que tem um substantivo e um artigo. Aqui em 2 Coríntios você tem a mesma estrutura frasal, o mesmo sintagma, o artigo e o substantivo. Portanto, o aspecto gramatical deve ser levado em conta, ok? Maiúsculo e minúsculo não é aspecto gramatical, tá bom? Respondido, irmã Silvia? Tudo bem? Então, quando se compara, por exemplo, Isaías com 2 Coríntios, se você perguntar para Isaías o que Deus dá ao homem, a resposta será: Ele dá o Espírito. Se você perguntar: e quem é o Espírito? Aí Paulo responde: o Senhor é o Espírito. Mas aí aparece alguém esperta, uma pessoa mais que leu bastante a Escritura, fala: não, mas tem um texto na Bíblia que diz que tem alguém que não tem o Espírito. Vamos lá. Aí vai para Judas, né? Para Judas. Judas, capítulo 1, versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Fala assim: agora, então, quem são aqueles que têm o Espírito? Quem são aqueles que não têm o Espírito? Bem, Isaías vai dizer que quem tem o Espírito são todos os homens que andam sobre a terra. Lá não diz que são o povo de Israel, também não diz que são os evangélicos, nem diz que são os crentes, nem que são os católicos. Lá diz que Deus cria o planeta Terra, Deus estende os céus, forma a terra, cria o homem e põe dentro do homem que anda sobre a terra não somente o fôlego de vida, mas o Espírito. Então a Escritura é clara quando diz que o Espírito está dentro de todos os homens que andam sobre a terra. Então nós podemos ver isso de uma outra maneira quando Deus, ou melhor, quando Jesus fala aos fariseus em Lucas 17,
quando ele diz o Espírito de Deus, não, o reino de Deus está dentro de vós. O que é esse reino de Deus, senão o Espírito de Deus? Que é essa presença, esse governo. É o que Paulo vai dizer, andai no Espírito. Mas de repente você encontra um texto dizendo que tem alguns que não têm o Espírito. Quero ler um outro texto também, Filipenses capítulo 3, que corrobora com esse não ter o Espírito aqui de Judas, tá bom? Estamos criando um conflito. Um texto diz que tem, outro diz que tem alguns que não tem. Abra em Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 2 ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então Paulo aqui ele compara os apóstolos de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que eram os portadores leais e legítimos da palavra do Evangelho, em contraste com falsos profetas. Ele diz: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. Então a ideia de Paulo aqui é a mesma de Judas. Judas está falando que havia homens maus, homens sensuais, que não têm o Espírito. E Paulo falando desses homens também, chamando-os de maus obreiros, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, indicando ou apontando para o fato de que eles não têm o Espírito. Aí agora nós chegamos num ponto em que nós pensamos: puxa, como compreender? Ora a Bíblia diz que os homens que habitam sobre a terra têm o Espírito, ora diz que alguns não têm o Espírito. Como compreender isso? Veja a linguagem das Escrituras. Em outro lugar, em 1 Tessalonicenses, você vai encontrar uma expressão no capítulo 5 dizendo: não apagueis o Espírito. Ou seja, falando para o crente, não apagueis o Espírito. Eu pergunto para vocês: é possível alguém apagar o Espírito? Teria o homem a condição de apagar, de extinguir o Espírito? Como que será isso? Aí uma pessoa fala: não, eu resolvo isso rapidamente. É simples, o Espírito Santo entra no homem quando esse homem crê. E se esse homem, por exemplo, começar a fazer muita coisa errada, sair da linha, o Espírito sai dele. Simples assim. Aí as pessoas começam a pensar no Espírito de Deus como aquele que entra, como aquele que sai, como aquele que vem, como aquele que vai, como se porventura esse movimento relativo dos seres criados pertencesse também a Deus. Deus não tem como ir e vir, irmãos. Nós já falamos aqui algumas vezes. Eu sei que falar disso é um tanto filosófico, mas é uma maneira que nós temos de fazer com que todos entendam a grandeza e a grandiosidade de Deus e a sua natureza eterna e a sua natureza imanente e transcendente. Ou seja, lembram de quando Davi, no Salmo 139, diz: Senhor, para onde, olha a pergunta, eu fugirei do teu Espírito? O que ele quer dizer com isso? Não tem como o homem fugir da presença e da imanência do Espírito de Deus. Ele diz: ainda que eu desça ao mais profundo do abismo, lá tu estarás. E se eu subir a mais alta montanha, lá tu estarás. O Senhor me cerca por detrás e por diante. Eu estou totalmente envolvido pelo teu Espírito. É o que ele está dizendo. Ou seja, Deus, é o que Paulo diz, que tudo foi criado nele. Como é que nós podemos sair dele ou ele sair de nós? Se tudo existe nele, se tudo se move nele, se ele é onipresente, portanto, deve estar presente em todos os lugares. Pastor, mas eu entendo o que você está dizendo, muito bacana, muito bom, mas como entender então essa questão? Então, voltando ao ponto, não apagueis o Espírito, isso só pode ser entendido com respeito à condição humana, não com respeito ao ser que é o Espírito de Deus. Assim como um crente pode apagar o Espírito, extinguir o Espírito, no sentido que nós vamos apresentar agora, há também aqueles
que tendo o Espírito não o tem. Como é que pode ser isso? Como podemos compreender isso? E aí eu vou recorrer a um texto do Evangelho de João para explicar essa suposta contradição. Hoje está bem didático, porque é um assunto que muitos questionam, e nós temos que esclarecer isso. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção para que haja a compreensão, tá bom? E não desprezem isso, porque além de ser uma iluminação muito grande de Deus para nos fazer entender, foram noites e noites e noites em oração, e eu debruçado na Escritura, procurando compreender, procurando linkar essas coisas que até então estavam desconectadas, para que a visão da verdade, a compreensão, não tenha brechas, né? Então vamos compreender isso. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Então veja como que Cristo nos ensina uma verdade fundamental a partir de uma metáfora. Olhe para a metáfora, compreenda a metáfora, que é algo que nós conhecemos muito bem, para que você entenda a relação orgânica e originária de todos nós em relação ao Criador. Ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Então imagine você uma videira. A videira, ela tem uma raiz, não tem? Ela tem uma origem, ela tem um germe, primeiramente um germe, ali uma semente, onde tem ali, vai sair o embrião, e vai começar então, essa videira vai começar a crescer, até que da raiz vem então o caule, e desse caule começa a proceder os rebentos, os ramos. Então uma videira, ela é una. Da videira procedem os ramos. Quando Cristo diz: eu sou a videira e vós sois os ramos, Ele está dizendo que a nossa origem não é como dizia o Santo Agostinho. Nós não viemos do ex nihilo, não viemos do nada, não somos creation ex nihilo, nós procedemos dele, nós temos a nossa origem nele. É dele que todas as coisas procedem. Sendo ele a palavra de Deus, ele é o haja divino. Então quando diz Deus haja, essa voz que ecoa não é mera voz, não é mero alento. Aqui é o verbo, é a palavra, é o Cristo, que sai do âmago do ser divino para gerar todas as coisas. E portanto, o ramo, ele não vem de algum lugar para a videira, ele procede da videira, ele nasce da videira, e portanto ele é completamente dependente da videira. Ele não poderia ser ramo sem a videira, e se ele é ramo, ele é videira. Ele só não é a videira porque esse ramo pode ser cortado, ele pode secar, ele pode morrer, e a videira continuará a ser videira sempre. Mas entenda primariamente essa relação nossa, uma relação orgânica e originária da criatura com o seu Criador. Agora esse ramo que nasce da videira, ele precisa da seiva da videira. Essa seiva é que alimenta esse ramo, é que passa por esse ramo. Essa seiva é o Espírito divino, que está na videira, que está nos ramos.
e que é a força vital que leva o ramo a produzir frutos. Vocês entendem? Bem, mas essa é a ideia da metáfora, né? Quando entendemos agora que eu, enquanto ramo simbólico, eu não sou um ramo, mas eu entendo a minha relação com Cristo como o ramo em relação à videira. Como eu tenho uma consciência, eu tenho um coração, eu tenho um entendimento, é possível que eu, enquanto ramo, eu possa querer ser autossuficiente. Sim ou não? Eu estou na videira, mas de repente eu posso pensar, não, eu posso produzir o fruto que eu quiser sem a videira. Essa ideia está no texto? Olha quando diz aqui, versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é possível que muitos ramos, estando na videira, se entenda autossuficiente. E aí ele se desliga da videira, não no sentido que ele tenha sido cortado, porque ele não foi ainda, ele até que poderá ser cortado, mas estando na videira, ele desenvolve uma consciência anti-videira, ele desenvolve um coração anti-videira. Ele, sendo da videira, procedente da videira, ele agora não quer viver por meio da videira, ele quer ser autossuficiente. É o que a Escritura chama de ego. E isso, essa atitude, que não passa de uma mera ilusão, é o que a Bíblia chama de o pecado original. É a independência. É o que a Bíblia simbolicamente coloca como o comer e o viver por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é simbólica, parte do princípio do conhecimento. Esse ramo, porque agora adquiriu um conhecimento, ele acha que agora ele pode viver por si mesmo. Lembra que lá em 1 Coríntios capítulo 8, se não me engano, Paulo diz que o amor edifica, mas o saber ensoberbece? Cuidado com o saber, porque o saber pode ser muito bom, se você compreender que toda a capacidade de conhecer que Deus nos deu, é primariamente, sumariamente, para conhecer a Deus, que é a vida eterna. Mas quando esse conhecimento não se canaliza para conhecer a Deus, quando esse conhecimento ele fica apenas dentro do homem, para o homem, ele logo se tornará autossuficiente. E aí será como alguém que toma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para se alimentar e viver por meio dela, viver por meio do conhecimento. Não é dar uma mordida numa maçã ou num fruto, mas tomar aquele fruto por alimento diário. Toda vez que nós vivemos pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade natural, fazendo do braço humano a nossa força, nós estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não é sem razão que a própria Escritura vai colocar que a lei, sobretudo os 10 mandamentos, está em 2 Coríntios capítulo 3, é o ministério da condenação e da morte. Ou seja, viver por meio da árvore do conhecimento produz a morte. Viver por meio da lei, sendo ela o ministério da condenação e da morte, também vai gerar a morte. Então, a árvore do conhecimento é também um símbolo da lei. Quantos viverem por meio da lei morrerão? Quantos viverem por meio do conhecimento? Faz, olha os mandamentos. Faz. Não faz, não faz, não faz, não faz. A lei tem 2 tábuas, a do que fazer e a do que não fazer. É o conhecimento do bem e do mal. Por isso que a Escritura vai dizer que a lei não pode dar vida ao homem, que a lei, na verdade, ela é o ministério da condenação e da morte. Por isso que, conhecendo o homem a lei me enganou e me matou. Romanos capítulo 7. Então, todos os textos que falam sobre a lei, essa lei externa do saber, ou do fazer e não fazer, do conhecer o bem e o mal, gera a morte. Porque o homem passa agora a querer viver, ainda que para Deus e em nome de Deus, mas pela sua própria capacidade. Jesus fala, não, você é um ramo, há uma seiva. Você tem que perceber essa seiva que corre dentro de você.
Deus habita o seu espírito humano. Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, você tem que se conhecer a si mesmo, enquanto essa essência mais profunda que Deus soprou para dentro de nós. E você então vai poder andar no e pelo Espírito. Aí sim vamos produzir o fruto. Como diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Então a primeira coisa a se fazer é desistir de nós mesmos. Desista de você e comece a procurar, a conhecer, a tocar, a experimentar esse Deus no seu coração. Não é fácil. Quero ser honesto para vocês. Não é fácil. Eu confesso que eu passei muito tempo, mesmo sabendo dessa verdade, tentando encontrar. Às vezes você fica numa sequidão, sabendo, procurando, mas o motivo disso é muito simples. É porque é como que os filisteus, está lá no livro de Gênesis, né? Quando diz que Isaac, ele herdou os poços que o seu pai Abraão tinha cavado, mas aí os filisteus, com raiva não sei se eram bem os filisteus, mas era um dos deuses, né? Então eram os filisteus mesmo, né? Então os filisteus que tinham raiva de Isaac, porque todo filisteu tem raiva de Isaac. Isaac quer dizer riso, Isaac quer dizer graça, literalmente graça. Isaac é o símbolo da graça. Então os filisteus sempre vão perseguir aqueles que andam pela graça, toda a vida, né? Os filisteus, eles vão de encontro. Aí o que eles faziam? Quando via aqueles poços cheios d'água, eles iam lá e entulhavam, entupiam, colocavam lixo, pedras dentro, né? Então por muito tempo esses poços foram sufocados pelos inimigos da nossa alma, pelo engano, pela mentira, pelos sentimentos, pelos ressentimentos, tantas coisas más e perversas que nós permitimos que entrassem em nós. E então nós agora temos um grande trabalho de desentulhar o nosso ser. Precisamos nos liberar de tantas coisas que estão impedindo. Foi o que Cristo disse para a mulher samaritana, que do interior dela fluiria rios de águas vivas. E esses rios falam de uma plenitude de vida. Esses rios falam de uma satisfação plena em Deus. Fala de alguém que encontrou esse reino dentro de si. Mas se paga um alto preço para isso. Não pensa que é assim. Pagar alto preço? Mas não é o preço de redenção, cuidado. E nem pagar o preço como dizem os pentecostais, né? Ir para o monte, jejuar, orar de joelho. Não é isso. É aquilo que Cristo disse, que um homem, encontrando um tesouro num campo, ele vendeu tudo o que tinha para possuir esse campo. E esse vender tudo o que tem significa qual é o valor que nós damos ao reino de Deus. Qual é o valor que nós damos? O problema é que Deus não quer, não é o seu dinheiro, não é que você fique com fome, que você suba a monte. Não é esse preço bobo e que não serve para nada. Só serve para você ficar com fome e cansado. Mas para Deus não serve absolutamente para nada. A questão é quanto valor nós damos àquilo que é divino. Nós vamos perceber que, embora nós amemos o Senhor, este valor ainda precisa ser aumentado. Nós temos que aumentar esse valor. Não raras vezes nós trocamos as coisas de Deus por coisas que podem passar. Às vezes não é nem coisas pecaminosas, não. São coisas lícitas. Mas o problema é que nós precisamos colocar em primeiro plano o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, este ramo aqui na videira, eventualmente, ele pode, na sua ilusão, numa ilusão, se considerar independente da videira. Aí ocorre o que está aqui, veja na sua Bíblia, versículo 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Perfeito? Essa expressão, guarde ela: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora veja o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja que a quantidade de vezes que Jesus vai dizendo acerca do permanecer. Ou seja, nós somos ramos na videira. Nós estamos na videira. Versículo 1, eu sou a videira. Versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto. Então nós temos aqui duas expressões. Eu quero enfatizar essas duas expressões. O versículo 2, quando diz todo ramo que estando em mim não der fruto. Então coloca essa expressão de lado. Estando em mim, o ramo que estando em mim não der fruto. Aí junta com essa expressão do versículo 4, permanecei em mim. A necessidade de permanecer. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então vocês podem comparar, fazem o exercício da comparação. Quem estando em mim não der fruto. Versículo 5, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, como é que nós vamos entender isso aqui? Quem estando em mim não der fruto. É possível? Olhe para mim e me responda. Está em Cristo e não dá fruto? Quem disse que é possível? A Bíblia, onde está dizendo? Leia. Aquele que estando em mim não der fruto, ele corta. Então está dizendo que é possível que o ramo, estando na videira, não dá fruto. Agora, por que o ramo, estando na videira, pode não dar fruto? Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, esse dá fruto. Então qual é o ramo que dá fruto? É o ramo que está e permanece. Se estiver na videira e não permanecer, não dá fruto, embora esteja. Esse permanecer, portanto, fala dessa consciência e da conexão do coração do ramo com a videira. É permanecer nele. O permanecer é uma permanência num estado alerta de consciência da minha condição de ramo. Eu sou ramo e sou totalmente dependente dele. Sem ele eu nada posso fazer. Isso é permanecer. É nunca permitir que a ilusão nos separe dele. Muito bem. Então, como a senhora está colocando, quando diz todo ramo que estando em mim, essa é uma condição orgânica e fatal. Eu não tenho como me livrar da videira. Eu posso ser cortado da videira, mas eu não posso me desligar da videira literalmente. O ramo não se pode autocortar da videira. Ele poderá ser cortado porque não permaneceu. Então, o estar na videira, todo ramo que estando em mim não der fruto, esse estar não depende de mim, depende do fato de eu ser gerado de Cristo e ser uma extensão dele. É uma questão totalmente divina, orgânica, ontológica. Agora, o permanecer nele depende da minha consciência, da minha disposição, e é uma questão não orgânica, mas uma questão posicional. No caso, o livro da vida, ele é o livro, é simbólico, entenda que não há nenhum livro especificamente, mas o livro da vida é como que seria o livro da presciência divina, da soberania e presença divina. É o livro que consta desde sempre, desde a eternidade, os nomes de todos os que estarão salvos na eternidade com Deus. Perfeito? Seria uma questão da soberania e presciência divina. Não depende de mim. Perfeito? Ou melhor, é o livro que tem a consciência de todos que serão salvos finalmente. Agora, aqui, o que eu quero que os irmãos vejam, o que eu quero que vocês percebam é esse jogo que Jesus faz nessa parábola. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, e
se permanecerdes em mim, dareis muito fruto. É o estar e o permanecer. Isso está claro para vocês? Está claro? Aí para que vocês consigam transmitir isso para as pessoas, leiam o versículo 2, quando diz: todo ramo que estando em mim não der fruto. Ou seja, o ramo está, mas não produz. E como é que estando não produz? É possível? É possível ou não é possível? Se está e não produz, ele corta, é possível. E por que estando não produz? Porque esse ramo estando não permanece. Existe algum homem sobre a terra que não tem a sua origem em Cristo? O que é um ramo em relação à videira? O que é? O que é um ramo? Não é um rebento que procede dela ou não? E agora esse ramo tem que produzir frutos? Eu pergunto, existe algum homem sobre a terra que não proceda do Cristo, do Logos, da vida? A não ser que alguém creia, como eu já disse, eu adverti no início da mensagem, como Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele entende que todas as coisas que existem não procedem de Deus. Ele fala que vieram do nada. Que Deus disse: haja macaco, e apareceu um macaco lá na frente. Haja banana, apareceu banana lá na frente. A Bíblia diz que todas as coisas procedem dele. Aqui é apenas uma metáfora para falar da nossa origem e da a relação orgânica que nós temos com o Criador, não é? Aí alguém, pois não. Todos devem dar frutos. Todos são igreja? Todos devem dar frutos. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem com um propósito. Qual é o propósito de Deus ter criado o homem? Qual é o propósito? Quem é que sabe responder? Isso, mas esse é o propósito? Se o homem anda sobre a terra e busca Deus, está resolvido? Qual é o fim último do homem? Para que Deus criou o homem? Leia para mim, leia comigo, João 15, versículo 8. Nisto, tem um nisto aí? Nisto é glorificado meu Pai. O homem está em Isaías, agora eu não me recordo exatamente o capítulo, o versículo, mas diz que o homem foi criado para a glória de Deus. Se alguém quiser encontrar o texto para mim, pode encontrar. O homem, ele foi criado para a glória de Deus. Está no livro de Isaías. Aí fala, foi criado para a glória de Deus. Qual é a finalidade do homem? Ele foi criado para a glória de Deus, esse é o objetivo. É verdade, foi criado para a glória de Deus. Ora, o que é ser criado para a glória de Deus? Você tem que glorificá-lo ou não? Se você foi criado para a glória dele, você deve glorificá-lo. E como é que glorifica a Deus? Já sei, vai para a igreja e fica: glória a Deus, está glorificando. Todo mundo, glória a Deus. É isso, glorificar a Deus? Está aqui, versículo 8. Nisto, em isto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Ou seja, o homem foi criado para a glória de Deus. O homem, portanto, deve glorificar a Deus. E o homem só pode glorificar a Deus dando frutos. Quando você dá fruto, você glorifica a Deus. Quando você não dá fruto, você não glorifica a Deus. Você comete hamartia, você erra o alvo, você erra o propósito para o qual você foi criado. Pastor, então se o homem foi criado para a glória de Deus, se o homem deve, portanto, glorificar a Deus, e se glorificar a Deus é produzir fruto, eu quero produzir o fruto. Qual é o fruto que eu tenho que produzir? Vamos continuar lendo em João, capítulo 16. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Ou seja, você só se torna discípulo de Cristo se der fruto. Agora, olhem para mim, vamos entender o texto, porque todo o texto ele é muito denso. Parece simples, mas é denso. Vamos lá. O homem foi criado para a glória de Deus. Você quer falar, Silvia? Então está aí. Isaías 43, 7. Deus criou o homem para a sua glória. Se alguém te perguntar, qual é o propósito do homem? Você diz, o homem foi criado para a glória de Deus. Ponto. Entenda isso. Que maravilha, né? E agora? Como é que a gente vai entender isso?
Bem, o homem foi criado para a glória, o homem, portanto, deve glorificar a Deus. Ele deve glorificar a Deus. Vamos passo a passo. Se o homem foi criado para a glória, eu preciso o quê? Glorificar. Senão, não é para a glória dele. Vai falar, que maravilha, como é que glorifica a Deus? Vai para um culto pentecostal e começa, glória a Deus, glória a Deus. Não, está aqui, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Quando você gera frutos, você está glorificando o Pai. Ocorre que Cristo diz, e assim, dando frutos, tornareis meus. O que significa isso? Você só se torna discípulo de Cristo se você produzir frutos. Porque ser discípulo é sofrer a influência e a disciplina de Cristo, para que você faça o mesmo que Cristo fez. Se você é discípulo dele, ele é o mestre. Se ele é o mestre, ele deixou o modelo, deixou o exemplo, deixou suas obras. Cristo, portanto, foi o homem, Jesus foi o homem que produziu muito fruto para o Pai e podia dizer, Pai, eu glorifiquei o teu nome. E agora, para que eu me diga discípulo dele, eu tenho que produzir tantos frutos, ou a qualidade dos frutos que ele também produziu. Quando eu produzo os mesmos frutos que Cristo, eu glorifico o Pai e me identifico como discípulo de Cristo. Perfeito ou não? Continuando, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui ele fala de permanecer em mim, ele fala de permanecer nas minhas palavras, e agora fala de permanecer no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha o triângulo que ele faz. Assim como o Pai me amou, o amor é a fonte. O Pai ama. Eu, disse Jesus, também vos amei. E vocês? Permanecei no meu amor. O amor é a base de todos os relacionamentos. O Pai me amou. Isso é relacionamento? Jesus disse, eu vos amei. Isso é relacionamento? Vocês devem permanecer no meu amor. Isso é relacionamento? Por isso ele diz no versículo 10, se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, estes mandamentos, que fala acerca de tudo aquilo que Cristo ensinou nos evangelhos, é a manifestação desse amor. Portanto, o fruto para o qual o homem foi criado, a fim de dar esse fruto, é o amor. O homem foi criado para amar. Deus ama o Filho. Olha a base de tudo. E o Filho nos ama. E o que Ele quer de nós? Que nós nos amemos uns aos outros. Somente, portanto, quando o homem ama com este amor de Cristo, é que ele dá fruto, é que ele se torna discípulo de Cristo, é que ele glorifica o Pai, é que ele alcança o alvo da sua existência, é que ele é um ramo ligado à videira que entende, sem mim nada podeis fazer. Ninguém é capaz de amar o outro, de amar a Deus, de amar os homens, de amar a criação de Deus, se tiver com a sua consciência desconectada da videira, que é o egoísmo, é a ilusão de ser capaz de si mesmo, de qualquer coisa. Portanto, ao invés de você se esforçar para amar, não se esforce, apenas conecte, né? É palavra ruim de falar, né? Com a videira. Tenha comunhão com a videira. Cristo habita você. Seja simples. Quer um conselho? Pare com aquelas orações de antigamente. Para. Fica inventando que está orando. Não. Se volte para o coração. Fala com Deus o que você sente. Às vezes eu estou lá em casa, às vezes estou no trânsito, em algum lugar. Eu falo assim, olha para mim, Senhor, se move em mim. Eu preciso da tua paz, da tua tranquilidade. Coisa simples. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. A Tua vida, a Tua palavra. Coisa simples, palavras simples. Reconheça Deus em tudo. Tudo, acordou, reconheça.
Não seja murmurador, pare de murmurar, pare de xingar, pare de reclamar. Começa só a dar ações de graças, só agradecer. Em tudo dai graças. Se você começar a fazer isso, você vai ver que você vai ter uma paz, uma coisa gloriosa. Você vai sentir o Espírito dentro de você. Agora, a gente passa o dia todinho com tanto de sujeira dentro de nós, permitindo que a palavra do outro me ofenda, permitindo que o que o outro fez me ofenda, trazendo os problemas do passado para o presente. Aí você é um poço todo entulhado aí, fala, mas eu não consigo tocar esse Cristo. E não vai tocar nunca, não tem como, você está entulhado. Começa a ser uma pessoa mais simples e começa a olhar para a verdade. Siga a verdade, invoque a verdade. Quando não tiver nada para dizer, diga, ó vida. Diga Deus, diga Jesus, diga alguma coisa. Não tem problema, vai dar certo. Porque nós temos tido experiência. Vai por mim. Tá bom? Então, quando Judas, voltando ao ponto lá de trás, fala daqueles que não têm o Espírito, devemos entender que são aqueles que, estando nele, não permanecem nele. O crente, quando extingue o Espírito, não é que o Espírito foi apagado, mas é que, tendo o Espírito enquanto essência no seu espírito humano, ele não está conectado, não permanece. É a ilusão de ser capaz de viver por si mesmo. Esse é o sentido de não ter o Espírito. Mas no caso, talvez a aplicação é que seja outra. No caso lá do fundamento, você está no fundamento, mas na hora de você proceder na causa de Deus, você cria uma causa própria. Tem relação, mas talvez a aplicação é que seja em outro lugar. Tá bom, queridos? Vamos encerrar por aqui. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer?